Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente conversar sobre purificação depois do parto no capítulo 12 de Levítico. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e sim, hoje a gente vai falar sobre um assunto aí bem maternal, mulheres que já tiveram filhos, sabem aí como que o corpo deixa de funcionar durante um tempo. Que loucura. Olá pessoal, voltando agora para Levítico 12, talvez um dos capítulos curtos, né? Talvez seja o menor episódio que a gente vai gravar de Levítico, tanto pelo tamanho do capítulo quanto pelo assunto em si. Talvez seja o capítulo mais difícil de interpretação, porque eu peguei pelo menos até agora. Mas vamos lá, vamos tentar comentar um pouquinho sobre isso aí. É isso aí. A parte boa é que a gente tem uma especialista no assunto com a gente aqui hoje. Exatamente. Vou trazer os meus relatos de parto. Carol é a que vai falar mais hoje. Ai. É isso aí. Não me comprometam. Ah, por que não? Você tem 3 já passou 3 vezes e dos 2 sexos, hein, que o texto vai falar disso. É verdade. O Thiago ainda passou com a esposa dele, né, mas foi numa tacada só, né? Exato. Fiquei pensando no seu caso aí, quanto tempo seria ali, hein? Seria 120, né? Tem que somar os dois. Bom, vamos chegar. Calma. Bom, antes da gente começar, eu queria trazer para vocês um recadinho de um dos nossos ouvintes. Olá, eu me chamo Ronald, sou da cidade de Boituva, no interior do estado de São Paulo. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Maria Lídia por ter cedido a trilha sonora dos episódios do LBC e também a editora Mundo Cristão por ter cedido a Bíblia na versão NVT, que é lida em cada episódio. Eu moro na cidade de Boituva, onde sou voluntário numa clínica de reabilitação de dependentes químicos, e hoje nós temos levado o LBC para dentro do nosso tratamento e temos apresentado a Bíblia para os acolhidos através do LBC. Tem sido um impacto muito positivo, tem feito muita diferença dentro do tratamento. Muitos deles estão sendo apresentados a primeira vez a Bíblia, o conhecimento bíblico, e o LBC tem sido fundamental para isso. Uma metodologia fácil de entender, sem placa ou sem distinção, e isso tem sido muito importante para a minha vida, muito importante para a vida desses acolhidos e tem sido muito importante para o nosso ministério, a qual eu sirvo aqui na minha cidade. Se você se interessou também em ajudar o LBC, contribua, faça a sua contribuição. E se você também sentiu no coração de conhecer o nosso projeto, o arroba é @dapedrapararocha.boituva. Procure a gente, procure o LBC e gostaria de agradecer a todos do LBC, todos que estão na mesa, no podcast, todos os convidados. Tudo que vocês têm feito aí tem sido um impacto muito positivo no tratamento desses 22 acolhidos que nós temos hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe. É isso, dona Caroline. É isso. Estamos no capítulo 12. Você, como uma mulher que tem lugar de fala para falar sobre parto, né? Opa! Acho que nada mais justo do que você fazer a leitura do capítulo 12 pra gente, se a dona Alicia continuar lá dormindo no fundo, né? Vamos ver se vai dar tempo. É isso aí. Não, vai dar bom. Então vamos lá, pessoal. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto.
Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. E aí, Carol, o que você tem a dizer pra gente sobre o capítulo? Olha, eu fui mãe no século XXI, né? Os meus 3 filhos nasceram numa maternidade, eu tive todas as regalias. Os meus 3 partos foram partos cesarianos, né? Então, eu não tive o parto normal, por assim dizer, mas passei por toda essa situação aí, tive sangramento pós-parto. A gente realmente precisa de um descanso, porque a mudança no corpo é, assim, drástica, é uma coisa muito louca, entendeu? Então, eu já passei pelo tempo pra me purificar, então eu já... Ou não, Essa era a minha Alice pergunta pra você, porque a Alice é a mulher. É verdade. Aliás, a gente tem aqui 33 dias o homem, mais os 7 dias, ou seja, 40, o que me fez perguntar se o nome quarentena não veio daí. Pode ser, né? O resguardo, né? Não tinha nem pensado nisso. Mas no caso de menina, 80 dias. Então ainda não dá. Então, você tá gravando aqui por quê, Carol? Pois é, tchau, gente, com licença, brincadeira. Não, hoje a Alicia tá com 50, ela vai fazer 60 dias no fim dessa semana, hoje é terça-feira, então ela tá com 55. Você tá no meio aí da coisa, você tá impura ainda. Aliás, não tá, né? Eu fiquei no texto tentando entender o que eram os termos aqui. Porque fala que se for menino, fica impura, a mãe, por 7 dias. Uhum. E se for menina, fica impura por 14, né? Fala 2 semanas aqui na NVT. Isso. Uhum. E aí vai passar mais um tempão, aí no caso de menino, mais 33 dias para completar os 40. Mas eu não sei se ela é considerada impura nesse período ou se é o tempo de purificação e que adjetivo eu daria para ela ali, sabe? Enfim, não consegui resolver isso aí. Como o Thiago falou, tem pouca gente dando muitas informações sobre esse texto aí por aí. Eu achei bem difícil de achar coisas. Parece ser esses 33 ou 66, né, dependendo do gênero, né, da criança, parece ser o período de purificação, mas que a mulher já não estava mais impura. Ela ainda tinha que seguir alguns rituais ali, não podia fazer algumas coisas, não podia ir ao santuário, né, como o texto diz, mas aparentemente ela já não era mais considerada impura, no sentido de que se ela tocasse alguma coisa, ia transmitir impureza ou algo do tipo, né? Sim. Quando teve o Templo do Salomão, tinha o Pátio das Mulheres, né? Era um lugar máximo que elas podiam chegar ali de se aproximar. Vocês lembram se no tabernáculo tinha o espaço específico das mulheres? Eu não me lembrei de ter essa diferenciação. Não. Acho que não tem, Acho que não. Né? Que a gente tenha lido... Então a área comum aí de não se aproximar do santuário deve ser essa região ali, né? Isso, que chegava ali pra oferecer o sacrifício, né? Uhum. Quando a Renata foi ter os 2 bebês, né? Na verdade, quando foi o Lucas, né? Que é tudo novidade, era o nosso primogênito e tal... Foi quando eu descobri que depois do parto, também foi cesariana, mas, enfim, acho que no outro caso é a mesma coisa, a mulher fica sangrando muito tempo é muitos dias, assim. Sim. Não é como uma menstruação, porque é muito mais volume de sangue. Exatamente. Eu lembro que, assim, as primeiras 24 horas manchou todo, assim, a maca do hospital e tudo mais.
E eu não sei, você tem ideia de quanto tempo fica esse sangramento intenso, Carol? Porque não é só o resquício de uma gestação que não aconteceu, que é o caso de uma menstruação, né? Aham. Mas é meio que sai tudo, né? Que foi aquele período todo de preparo do bebê e formação do bebê e tem que limpar tudo por dentro. É, exatamente. Você tem ideia do tempo, Carol? Então, eu vou falar da minha experiência, eu sei que varia de mulher pra mulher, mas é assim, porque depois do parto, a gente é retirada a placenta, né? Então, por isso que a gente sangra. Então, ainda sai coágulo, é um negócio, assim, bem complexo. Homens, estejam preparados pra ajudar suas esposas, porque... ninguém contou essa pra mim aí. Eu falei, cara, você tá sangrando exatamente. Demais, Renata, até assustei. Não, Será que normal, tá tudo bem? É normal, e realmente, como uma ouvinte tá falando aqui no Discord, é um sangue que vai e volta. Então, quando você pensa que acabou, opa, vem de novo. E aí tem a contração do útero quando você amamenta. Eu tô falando, o corpo da mulher, ele passa por um processo muito dramático. Mas dura aproximadamente 40, 45 dias. Como eu falei, é minha experiência, não sei. Algumas mulheres podem ser mais ou menos. Também não sei se um parto gemelar ou de múltiplos tem alguma diferença, mas é mais ou menos esse período do resguardo, né? De sangramento mesmo. De sangramento constante, entendeu? Então faz sentido. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso, né? Até na leitura aqui. Tecnicamente, é um fluxo chamado Lóquios. Lóquios. Isso. E ele pode durar de 2 a 6 semanas. Então. 7, 14, 21, 42, uns 40 dias mesmo. É por aí. Então, por isso, será que muda por causa do sexo do bebê alguma coisa, não? Então, essa é uma das teorias. A gente vai chegar lá na questão da diferença, né? Por causa de ser menino ou menina. Alguns teorizam que sim, mas não tem muita comprovação de que esse seja o motivo. Hoje em dia, você diz? Que quando o parto é de menina, o sangramento da mãe dura mais tempo. Eu sou prova viva que sim, tá? Eu tô falando que é o meu caso, mas o meu caso sim. Que Os meninos foi doideira, muito menos tempo do que... Parou mais rápido. Parou mais rápido. Mas é isso, né? Talvez seja isso, porque, assim, olhando para o capítulo como um todo, o que eu percebo é que no caso do parto, ou em qualquer outro desses que a pessoa ficava impura, era toque, né? Contato com sangue. E é sangue, mas não sei nem se é só sangue, né? Como você falou, tem várias coisas. A diminuição do útero tá saindo, mas enfim, tá tudo banhado em sangue o tempo todo. Sim. Então não é porque é mulher, é porque é o parto. Não, é porque é sangue. Exato. E qualquer outra coisa, quando alguém encostava em algum fluido corporal, seja sangue, seja sêmen, seja uma pústula, qualquer coisa assim, se tornava impuro. Ainda mais se tem esse negócio de filhas meninas tender a durar mais... Deus falando sobre anatomia, assim, biologia pro povo, sem explicar em aula, mas falando, olha, saibam que você, mulher, vai passar por um período de contato contínuo quase com sangue e por causa disso você se tornará impura como qualquer outra pessoa que estivesse tocando ali ou tivesse contato com qualquer fluido corporal. Sim, e imagina que o povo de Israel era um povo que se multiplicava, né? Tanto que quando eles estavam lá no Egito, eles se multiplicaram de tal forma, né, que se tornaram um povo gigante. Então, você imagina, todo dia devia ter um parto ali, se não a cada hora, ou pelo menos uns 2 por dia, entendeu? Então, o negócio devia ser bem intenso, né? Conjecturas, tá, pessoal? Mas é isso. Todo dia nasce e morre pessoas, né? Então... Sim. Eu acho que é importante a gente situar 2 coisas aqui, né? A primeira que o Tam mencionou, a questão do fluido corporal, né? E outras questões. A gente tá naquela série aqui, naquela sessão, melhor dizendo, de Levítico, que fala sobre a questão do que é puro e o que é impuro, o que purifica ou deixa impuro uma pessoa. Semana passada nós falamos sobre a questão dos animais, que geralmente é uma fonte externa, né? Sim. Então os animais, algo que você, ou por tocar no cadáver, ou por se alimentar de determinado animal, você pode se tornar impuro. Mas agora, no 12, e isso vai até o 15, não termina hoje, né? Vai falar sobre questões internas do próprio organismo humano que considerariam o homem ou a mulher, no caso do capítulo de hoje a mulher, mas os outros capítulos vão envolver o homem também, Sim. que tornariam ele impuro.
No 15 vai falar do homem com sêmen, Isso. vai falar só sobre menstruação, sem parto envolvido aí, no 15 do 19 até o 24. Ele fala até do 25 em diante, em casos de fluxo de sangue que não seja uma menstruação normal, mas ele não menciona parto também, é como se fosse um sangramento adicional aí, dizendo, olha, você vai ficar um bom período aí, no caso da menstruação normal, 7 dias, que a gente sabe que é mais ou menos o que uma mulher fica hoje em dia, um período menstrual, e se ela tem um sangramento adicional, também é a mesma coisa. Então, tudo casa, tudo ordem aqui. E nos capítulos 13 e 14 vão ser algumas leis que se aplicam tanto a homem quanto a mulher, que é a questão de doenças de pele. Sim, no próximo, inclusive, é enorme o capítulo falando só sobre lepra e tudo que tem de cuidados no entorno. Sim. Então, é importante a gente entender isso, a gente está no meio dessas regulamentações sobre o que consideraria uma pessoa cerimonialmente pura ou cerimonialmente impura. E a gente também tem que fazer uma diferenciação aqui com relação a impureza e pecado em si. Isso é importante. Sim. Porque, assim, numa leitura muito rasa, dá a impressão de que a mulher tá em pecado. Exatamente. E aí você fala, porque tem nada a ver uma coisa com a outra, que culpa ela tem, sabe? A vida não é algo bom, é algo ensinado e incentivado por Deus, como isso, né? Exatamente, porque a gente pode sair com essa impressão, né, de quando a gente tá falando de impureza, que a gente tá falando necessariamente de pecado. E se fosse isso, nós teríamos algum problema, biblicamente falando, porque isso não bate com toda a teologia bíblica a respeito do nascimento de uma criança, por exemplo, que é visto como bênção do Senhor, né, que na verdade no mundo antigo a infertilidade era vista como uma das piores coisas possíveis. Exato. Né, para uma mulher. Às vezes até como consequência de uma vida pecaminosa, né? Visto pela sociedade, não que fosse, mas... Né, e às vezes até como um sinal de um juízo de Deus ou algo do tipo. Isso. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação é importante. Porque quando a gente tá falando de impureza aqui, a gente tá falando de algo que está fora do padrão comum. A gente até falou aqui essa questão do fluxo de sangue intenso, pós-gestação, né, pós-parto. Isso é fora do padrão. E tudo aquilo que era considerado fora do padrão era considerado uma impureza. Sem contar que pode contaminar, transmissão de doenças e tudo mais, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, na semana que vem a gente vai ver a questão das doenças de pele. Por que o sacerdote não podia ter nenhum defeito? Por que o animal que tinha que ser oferecido em oferta não podia ter nenhum defeito? Porque está fora do padrão. Sim. Então, a questão aqui não é uma questão de pecado em si. É uma questão de pureza cerimonial. Né? Da pessoa estar apta para estar cerimonialmente pura ou impura. Isso é importante a gente estabelecer pra gente não levar uma compreensão errada pros nossos ouvintes, né? Boa. Assim como os sacerdotes tinham que estar puros, né? Pra atuarem ali, né? Ô Thiago, quando a gente estava tratando das ofertas lá no início do livro, eu me lembro que você falou, os termos em hebraico dados para cada oferta não necessariamente significam exatamente aquela coisa. Você lembra se a oferta pelo pecado, a palavra lá que a gente traduz como oferta pelo pecado, eu devia ter visto até em outras traduções se usa outro termo. Usa. Mas essa palavra específica, pecado, não tem alguma conotação diferente? Até porque a gente tem a oferta pela culpa, essa sim por algo que eu fiz de errado, sabe? Seja contra Deus ou seja contra um terceiro. Será que essa tradução oferta pelo pecado, ela não é, sei lá, prejudicial no sentido de que talvez não passe a essência daquilo que deveria passar, nesse caso especificamente? Sim, se você pegar outras versões, de fato vão ter outras palavras lá. Se eu não me engano, a oferta pelo pecado, eu tô tentando pegar agora pela mente, né? Posso estar me equivocando aqui, mas se eu não me engano, a oferta de pecado também é chamada de oferta de purificação. Em outras versões. Aí resolveria bem a questão, né? Pelo menos tiraria da sala essa uma compreensão de que, olha, pecadora e tal. Tem até que dar uma oferta pra passar o pecado. Cara, não é pecado você engravidar, viu, mulher? Talvez seja pecado você engravidar de alguém que não é o seu marido ou antes do casamento, mas aí não é o assunto. E é pelo contrário, né? A questão da maternidade é vista como uma bênção nas escrituras. Com certeza. Sim. Então, de fato. Mas mesmo que a tradução oferta pelo pecado, ela precisa ser bem entendida, porque não necessariamente está dizendo de um pecado cometido ali pela pessoa naquele momento.
mas dos efeitos, inclusive, do pecado, né? Então, eu não sei como seria a gestação antes da queda, né? A gente não sabe disso, né? Fisiologicamente falando, você tá falando? Em todos os aspectos. Mas a gente sabe que uma das consequências do pecado para Eva foi uma alteração na gestação. Dores no mínimo, né? Ai, ai. Exatamente. Exatamente. Então, isso acontece lá em Gênesis 3. Então, a gente não sabe como que seria pré-queda, né? O homem não passou por essa experiência de gestação, né? A humanidade não passou por essa experiência de gestação pré-queda. Mas a gente sabe que alguma alteração houve ali. Sim, sim. Talvez olhar pra animais. Eu não sou pai de pet, né? Eu tive um cachorro quando era criança. Primeiro que eu era criança, então zero preocupação nessa parte. Segundo que era um macho. Não sei se vocês já tiveram algum pet fêmea e ver como que se porta o animal depois da gestação. Se tem períodos longos de sangramento, esse tipo de coisa. Não tenho ideia. Também não. Também não. Então, fica aí para os ouvintes trazerem pra gente essa informação. Pode ser lá no Discord. Eu vou gostar de saber se você é dono aí de algum... Dono não, agora tem que falar tutor, né? Enfim. Se você tem aí algum animalzinho, um cachorro, um gato que é fêmea, como que eles lidam com isso? E que também não quer dizer que com o ser humano seria igual, né? Mas talvez seja uma coisa pra gente olhar. Sim. Muito legal ver no 6, quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento do filho ou da filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. Eu tive a preocupação de ir atrás dos primeiros capítulos para ver quais eram os animais envolvidos ali na oferta do holocausto e na oferta pelo pecado, e de fato era isso, um animal grande porte, normalmente para o holocausto, um cordeiro. Uhum. E no caso de pecado tinha um rolinha ou pombinho. E tem a ressalva lá também de que se a pessoa fosse de baixa posses, né, ela podia trocar o animal do holocausto de um carneiro ou de um cordeiro para uma rolinha ou pombinho, que é exatamente o que fazem José e Maria quando tem Jesus. Uhum. Verdade. Ela passa o tempo de purificação, eu até anotei, deixa eu achar aqui o versículo disso. Lucas 2, 22 a 24. Boa. Lucas 2, 22 a 24, então. Eu vou do 21. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, inclusive a gente tem que voltar para falar, porque o texto em Levítico fala sobre circuncisão também, né? Uhum. Uhum. Chamaram-no Jesus, no dia da circuncisão, acho que é quando davam o nome, né, pro bebê, eles ficam uma semana sem nome. O nome que o anjo lhe tinha dado antes do nascimento de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era exigida na lei de Moisés, que a gente está vendo hoje. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Que é isso aqui, né? Exatamente. O que indica que a família de Jesus era uma família pobre, né? Isso. Porque eles não tinham condições de oferecer um animal grande para essa oferta aqui. Uhum. Só voltando à questão da oferta, eu tava procurando aqui enquanto a gente falava, Sim. um comentarista falando sobre as 2 ofertas que tinham que ser oferecidas após esse período de purificação. A gente falou sobre questão de pecado e tudo, ele cita 2 coisas. Ele fala que a primeira oferta, a chamada oferta pelo pecado ou oferta de purificação, tinha o sentido de apresentar a mulher como purificada depois desse período. Certo. Então ela vai lá e oferta leva esse animal aqui, essa oferta até o sacerdote para mostrar que ela já estava pura, já tinha passado esse tempo. Por isso que é a oferta de purificação. Certo. E a segunda, o holocausto, era uma oferta para expressar gratidão pelo nascimento do filho e renovação da dedicação a Deus. Aquela oferta de consagração, né? O holocausto, totalmente queimada. Então, consagração completa. Então, segundo esse comentarista, esses eram os sentidos das 2 ofertas. Uma para demonstrar que já passou o tempo e ela já pode ser considerada pura cerimonialmente novamente. E outra de consagração a Deus, tanto da criança, né? Quanto da própria mãe ali. Eu vi uma citação do MacArthur, eu até copiei aqui pra vocês, que eu achei interessante. Mas, de novo, me soa como aquelas coisas de
comentários, sabe? Não sei da onde, biblicamente falando, que essas pessoas tiram esse tipo de coisa, mas eu achei interessante, pelo menos. Ele diz o seguinte: embora a ocasião fosse de alegria, os sacrifícios requeridos deviam imprimir sobre a mente dos pais a realidade do pecado original e que a criança havia herdado uma natureza pecaminosa. Fica aí a frase para vocês pensarem e considerarem ou não. Tá bom. Eu não ponho a minha mão no fogo, mas acho interessante. Eu acho que todo sacrifício, ele de alguma forma remonta a isso. Porque o sacrifício, ele é instituído como uma substituição ali, onde o animal está dando o sangue dele em favor do nosso sangue que deveria ser derramado, né? Em certo sentido, todo sacrifício, quase todo pelo menos, né? Tem os sacrifícios que não envolvem sangue, né? Mas todo sacrifício de sangue, de alguma forma, remonta a isso. Alguém tá morrendo por algum motivo no meu lugar, né? O animal ali tá dando a vida dele no local ali do ofertante, né? Em troca do ofertante. Então, em certo sentido, né? De fato, sim, apesar de que a gente já viu que cada oferta tem o seu simbolismo, tem o seu significado específico, né? Sim. O mesmo MacArthur, por exemplo, ele tem um comentário que eu, pessoalmente, não gostei. Porque eu fui tentar achar essa questão de por que pra mulher é o dobro, sabe? Gostei muito de descobrir que a Carol tá tendo... Não tô falando que seja... Tô torcendo por isso, hein, Carol? Mas que a Carol tá tendo mais sangramento com a Alicia do que teve com os meninos. Que, assim, em todo o universo de pessoas que eu pesquisei sobre isso, que no caso é só a Carol... eu descobri que talvez um parto de menina tenha um sangramento mais longo aí do que pras meninos. Ainda assim, o MacArthur, sendo homem e nunca tendo passado por uma gestação nem de menino nem de menina, ele ousou falar o seguinte: aparentemente as mulheres eram consideradas imundas o dobro do tempo, 80 dias, depois do nascimento de uma filha, em comparação ao tempo depois do nascimento de um filho, 40 dias. O que reflete o estigma sobre as mulheres por causa da responsabilidade de Eva na queda em pecado. Esse estigma é eliminado em Cristo. Não gosto porque, primeiro, que ele joga uma responsabilidade na Eva, e a gente já passou em Gênesis para falar isso, que diante de Deus a responsabilidade maior foi do próprio Adão. Tanto que a humanidade é condenada após o Adão pecar, não após a Eva, apesar dela ter pecado primeiro. A gente vê no Novo Testamento dizendo que a Eva foi enganada e que o homem aparentemente não foi enganado. Ele foi consciente do seu pecado. Ainda assim, a gente encontra comentaristas de respeito. Eu gosto muito, normalmente, do que o MacArthur acaba falando. É uma das minhas bíblias de estudo favorita de MacArthur, acho que ele acerta na maioria das vezes e com comentários muito relevantes, mas de verdade eu tenho muita dificuldade em tentar meio que falar a mulher mais pecadora, então é o dobro do tempo para ela se purificar, até porque se eu for pensar isso, eu tenho que tratar essa oferta pelo pecado como pecado mesmo, e eu não consigo fazer isso. Para mim é muito mais purificação e pronto e acabou. Tem pelo que eu pesquisei, 3 posições pra tentar... Porque o texto não explica o porquê, o texto só relata. Sim. Né? E aí a gente vai tentar interpretar em cima disso, né? A primeira é essa que o MacArthur trouxe. Não necessariamente que a mulher é mais pecadora, eu acho que ele não afirma isso. Mas fica na beirinha ali, né? Vamos dizer. Não, mas que na visão do mundo antigo, tinha um estigma sobre a mulher de inferioridade. Sim. Isso, quando a gente olha pra história, isso existe de fato, né? Muitas sociedades antigas, elas olhavam a mulher como um ser inferior. Então, essa é a justificativa que alguns dão no texto. Eu tenho problema também com essa justificativa, porque o texto não é só um relato histórico, o texto é uma lei que Deus tá dando. Sim. Então, pra mim, ela não faz nenhum sentido, essa alternativa. A segunda é essa mais médica, que a gente já falou também, de que tem uma diferenciação mais fisiológica, né? De que tem uma diferenciação de que no parto da menina existe ali um fluxo mais intenso de sangue e tal, e que por causa disso exigia o dobro de tempo ali da purificação. É possível, mas a gente não tem comprovação científica de que isso é uma regra. Ou a gente só não sabe, né? Talvez tenha comprovação e a gente que não chegou nela. Talvez, pode ser também. A terceira que eu li, e que pra mim faz um pouco de sentido também,
é que esse elemento maior de purificação para a mulher é porque, de fato, é mulher, e simbolicamente isso já iria retratar o que a mulher iria passar por momentos da sua vida posteriormente. Só uma simbologia mesmo. Isso, como uma simbologia, por exemplo, a gente vai ler o capítulo que fala a respeito da purificação na menstruação. Certo. Por ser uma menina que iria menstruar, o tempo de purificação seria maior do que por um menino. Eu ainda acho meio forçado, né? Mas... okay. São tentativas de explicar, né? É isso. Aliás, tem muita gente que elogia o nosso LBC aqui, porque a gente não é categórico nas coisas, em afirmar coisas que a Bíblia não é categórica. E eu acho que é bem saudável como cristão, seja para esse assunto ou para qualquer outro, a gente reconhecer e falar, olha, esse assunto aqui não é tão claro assim e vida que segue. Eu acho que é uma questão até de honestidade com o texto. Quando o texto não afirma, a gente pode hipotetizar, a gente pode até ter uma posição. Sim. Mas é diferente de colocar a minha posição como aquilo que a Bíblia diz, né? Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, tá? Mas quando eu leio inícios de capítulo como esse, o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. A gente lê e não pensa, mas é engraçado ver o Moisés falando em terceira pessoa, porque é ele que tá escrevendo, né? Ele não escreveu o Senhor me disse. É só uma bobagem. O Senhor disse a Moisés, que no caso sou eu mesmo, dê as seguintes instruções. Ok. Não tem nada a ver com o episódio, mas... eu li, pensei e é isso. Tá bom. A gente tem a orientação da circuncisão aqui no verso 3, no 8º dia circuncidem o menino. Acho que a gente já passou em alguns textos que falam sobre circuncisão, não tenho 100% certeza disso, porque a minha memória, como diz a Carol, é de centavos. Talvez ela venha a ser mais bem explicada de novo, mas no próprio texto que a gente leu agora sobre Jesus, fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, então tá tudo dentro da linha instrutiva de Deus, né? Ó, nasceu, se é menino, passa 8 dias, circuncida, cumpre a lei. Não só cumpre a lei, mas como a gente já passou, né, lá em Gênesis e Êxodo também, a circuncisão era um sinal da aliança do povo com Deus. Então era um sinal muito forte, né? Sim. O povo de Israel era identificado na história como o povo da aliança com alguns elementos muito claros. Tanto é que a circuncisão no Novo Testamento ela vai ser até um alvo de debate muito grande quando o evangelho vai para os gentios. Sim. Se deveria circuncidá-los ou não, porque era o símbolo da aliança. Sim, é uma coisa meio cerne ali da religião judaica. Exato. Todo homem precisava ser circuncidado. Temos até aquela questão de Moisés com o filho, Sim. né? Aquele texto meio obscuro que quase morre porque não circuncidou o menino. Tô rindo porque a Renata, quando passa nesses textos, ela fica muito indignada toda vez. Aí ela vem, mas Deus chamou Moisés e ele tava fazendo a vontade dele, aí do nada ele vem e fala, vou te matar. Aí tem toda uma conversa teológica do entorno, mas de fato assim, é estranho, mas mostra só a santidade e a seriedade com que Deus busca seus líderes, né? A gente também já falou daquele texto. É interessante, outra coisa que eu li que eu achei interessante também aqui, é que o mesmo não, né? Mas o mesmo elemento. O sangue, ele pode ser tanto fonte de contaminação, de impureza, que é o caso aqui que a gente tá falando, né? Que alguém quando tava perdendo sangue, ela era considerada impura. Mas ele também é o elemento purificador, né? É verdade, né? Quando o sacrifício acontece, O sacerdote né? joga Verdade. sangue nas pessoas, né? E o próprio sangue do animal que é vertido ali, né? E não deixa ninguém impuro, né? Pelo contrário, purifica. Purifica, é o contrário, exatamente. Então ele pode ser tanto um elemento de impureza quando ele tá fora do padrão, vamos colocar assim, né? Quanto um elemento de purificação. É interessante notar isso, né? Não tinha pensado nisso, mas é verdade. O sangue representando a vida, né? Que é muito claro também no livro de Levítico como um todo. Ou a perda da vida. Né? Quando alguém tá sangrando, por exemplo, até a questão do toque do cadáver, né? Sim, e uma série sim. de coisas ali, né? Eu não tenho mais nada, não sei vocês.
Já tô feliz que passou de meia hora. Falei, ixi, esse episódio aqui vai ser um áudio no WhatsApp, não vai ser um podcast. Se bem que tem uns áudios de WhatsApp que é um podcast. Que é um podcast, né? Exatamente. E aí, Carol, você tem mais alguma informação interessante pra nós? Não, informação não, mas eu acho que, como a gente falou no episódio passado, como Deus é um Deus de detalhes, né? Sim. Então, ele pensou em absolutamente tudo, incluindo o período, né, que é super delicado para as mulheres, do parto. E eu acredito que tem esse tempo de purificação até para a mulher poder se Recuperar, assim, para o dia a dia? Exatamente, porque a gente sabe que as mulheres tinham as suas responsabilidades como tem até hoje, né? Uhum. E a gente precisa realmente de um tempo de descanso, porque as mudanças, elas acontecem no corpo, mas também na cabeça, né? Também na nossa mente. Então, eu agora com 3 filhos... O Fernando, ele trabalha e ele faz a parte dele como pai, como marido, mas ele trabalha de madrugada, então o turno da noite aqui em casa sou eu. Uhum. Sou eu ou sou eu, né? Entendi. Porque a Alice, ela ainda mama, aliás, ela começou agora, né? Temos aí uma longa jornada. Se Deus quiser, né, Carol? Amém. E é isso, se eu estou de licença maternidade do meu trabalho secular, por assim dizer, né? Uhum. E que bom, porque é um tempo em que eu tô precisando de realmente descansar. E, não, gente, eu não durmo quando a Alicia dorme, mas eu, às vezes, sento no sofá e fico ali olhando pro nada, só esperando, assim, a alma voltar pro corpo, sabe? Exato. Tá certo. Seria o capítulo 12 de Levítico, a licença maternidade bíblica, é isso? Olha. Ué, por que não, né? Não, exatamente. Não, eu gostei do que você falou aí, de que, cara, como Deus pensa nos detalhes. E se a gente for colocar para aquilo que as pessoas têm em relação à Bíblia, de é patriarcal, que é isso, que é aquilo, e a gente já viu 1000 vezes que não é, a gente percebe como Deus também se importa e cuida a ponto de colocar um capítulo, não só um, né? A gente vai ver vários outros ainda lidando com questões mais femininas mesmo, mas colocar na sua própria lei de constituição do povo cuidados específicos para as mulheres. Sim. Sim. Esse é o nosso Deus. Ele criou o homem, ele criou a mulher. Ele chamou os dois de que bom, sabe? Não que bom, né? Que muito bom. Uhum. Exatamente. Fechamos? Temos, é isso aí. Muito bem, então. Capítulo 12, check. Esses dias eu tava fazendo a conta de quantos % do LBC a gente já gravou. Vocês querem chutar, não? Em porcentagem? Tenho a mínima ideia. 5%? Acho que mais. Não é mais que 5, é mais que 5. São 66 livros, a gente já gravou o quê? Uns 5? Não, gravamos mais. Mais? Acho que já deu mais de 10%. Gênesis, Êxodo, Oséias, Joel, 1 Coríntios, Joel, Lucas, Filipenses. Coríntios, Efésios. agora Levítico e alguns salmos. Mas os livros têm tamanhos diferentes, né? Exato, tem livros que são grandes que a gente não passou. Tem toda essa matemática. Mas diz aí, já chegou em 10%? Fala aí, matemático. Passamos de 15%. Aí. Ó. Que é pouco, mas é bastante. Se a gente viver só do LBC, a gente ia chegar até o final ainda... Eu espero chegar vivo até lá. É, isso que eu ia falar. O futuro a Deus pertence. Ia ser legal, assim, se a gente terminasse, lançasse o último episódio do LBC e aí Jesus voltasse, assim, né? Opa, Que timing, né? Mas aí ninguém ia ouvir, né? Quer dizer, não, muita gente ia ouvir. Não, deu uma viajada aqui. Não, nessa de muita gente ouvir, eu tive a curiosidade hoje mesmo, antes da gente aproveitando que a gente tá com tempo, né? Antes da gente fazer a gravação, e eu vou me arrepender disso quando estiver editando, mas, enfim, vou deixar um episódio mais comprido à toa. Mas, fecha parênteses. Eu tava vendo as estatísticas, primeiro de Gênesis 1, que é a galera que tá descobrindo a gente agora, né? Ou que descobriu e resolveu começar a maratonar. É muito interessante ver que tem, por mês, umas 100 pessoas ouvindo o Gênesis 1. Então, imagino que são pessoas que estão chegando
100 pessoas todo mês. Uhum. Aí a pergunta 2 é, tá, mas e o Gênesis 50, né? Quantos chegaram até lá? Desses 100? É muito menos, obviamente. Mas a gente tem sistematicamente, assim, entre 15 e 20 pessoas todo mês. Que maravilha. Chegando ali. Então, pessoas... perdemos aí uma boa porcentagem dos que começaram, mas... não é aquela estatística decrescente do tipo, nossa, isso aí já foi lançado há tanto tempo que ninguém vê mais. O número 1, né? É constante. Então, é motivo de gratidão, assim, pra... pelo menos, eu fico muito grato de pensar, puxa, tem pessoas que estão nos descobrindo agora e pessoas que estão junto com a gente. Eu fui até atrás de livros talvez não tão cativantes como Gênesis, eu acho que foi em Oséias, o último capítulo de Oséias, não chega a 15, 20, mas fica entre 10 e 15 pessoas terminando Oséias todos os meses. Olha aí. Legal. Em números, assim, de internet, onde as pessoas contam os milhões, né, a gente tá um pouquinho aquém desse número. Mas se eu for colocar essas pessoas em bancos de igreja, eu acho sensacional que todo mês tem, sei lá, 15, 20 pessoas terminando livros bíblicos com a gente. E então eu acredito que, tanto para nós 3 aqui, quanto para todo mundo que tá ouvindo, é motivo de gratidão, sabe? De agradecer a Deus de que, olha, tem pessoas ouvindo sobre a Bíblia todos os meses e constantemente. Eu sou muito grato a Deus por isso, queria compartilhar isso com vocês também e pedir para que vocês sigam orando pelo projeto, sigam orando para que pessoas encontrem esse ministério que a gente faz aqui, porque o que a gente mais quer é trazer pessoas para pertinho de Deus e espero realmente na glória, ou alguns Deus ainda dá de presente da gente descobrir aqui, né? Mas descobrir que muita gente chegou a Cristo ou se aproximou mais de Cristo no seu dia a dia por conta daquilo que a gente tem feito aqui. Então eu queria agradecer você, Thiago, você, Carol, por dividir essa bênção. Eu olho para esses números e fico muito feliz de ser uma das pessoas que está contribuindo para que isso seja uma verdade. Obrigado vocês dois, viu? É nóis. É um privilégio. Eu sempre, quando alguém me pergunta, eu falo que é um dos momentos prazerosos da semana. Poder estar com vocês aqui conversando sobre as escrituras. Faço do pastor Thiago as minhas palavras. E o pessoal do Discord aqui tá derramando todo o seu amor e carinho por nós, dizendo que gostou, inclusive dos livros proféticos, né? Obrigado mesmo, viu, galera? A gente faz isso de coração pra vocês e é muito gostoso receber o feedback de vocês. Acho que é isso, então. Semana que vem a gente volta, não com um capítulo curto, um capítulo muito longo, muito descritivo. Mas toda vez que eu leio, eu fico... estranhamente, é um capítulo que me chama muito a atenção. Toda vez eu fico olhando os detalhes e tudo. Não sei se é aquela minha... Sabe quando você vê um vídeo de espremer espinha, assim, na internet e aquilo te prende? Te prende, né? Ninguém entende, você só fala, quem cara, gosta. Como que eu gosto de ficar vendo esse negócio, mas eu sei, tenho que ver. Pois é. Então você também, né, Carol? Oh. Ai, ai. Vai ser um desses aí, tá? A gente vai aprender a cuidar de doenças de pele aí. Mas espero que vocês estejam com a gente. Muito obrigado, ouvintes, por estar com a gente. Não se esqueçam que vocês têm também não só a responsabilidade de orar, mas de sustentar financeiramente o ministério. Então, se você já é um apoiador, muito obrigado. Que Deus realmente retribua em dobro, triplo você. Mas se você ouve aqui sistematicamente, considera com carinho, não precisa ser muita coisa não, tá? Considera com carinho abençoar também o projeto, colocando um pouco a sua mão no bolso por nós. Beleza? Na descrição do programa tem todas as formas de vocês fazerem isso. Não quero gastar mais tempo explicando isso pra vocês, mas se Deus colocar no seu coração, faça isso. Obrigado, Carol. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência e audiência. A Alice acabou de acordar, então ela foi, ó, parceirinha. Um anjinho. É, exatamente. Então a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Muito bom passar por mais um capítulo de Levítico com vocês. Semana que vem, estamos juntos, Levítico 13. Um abraço a todos.